Bom dia, meus amores, bom dia, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? E hoje nós temos uma história, a história da proclamação da República. E para a história de hoje, eu trouxe 4 personagens. O imperador Dom Pedro I, o seu filho, o filho do imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, a filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, e o militar, o Marechal Deodoro da Fonseca. Esses são os personagens da nossa historinha de hoje. Depois que Dom Pedro I proclamou a independência no dia 7 de setembro de 1822, ele governou o Brasil por muitos e muitos anos. Então, depois ele teve um filho, Dom Pedro II. E aí ele resolveu passar o governo, passar o império, o cargo do imperador, para o seu filho, Dom Pedro II, que também governou o Brasil por muitos e muitos anos. O cargo de imperador é passado de geração em geração, ou seja, de pai para filho. Mas se Dom Pedro II teve uma menina, a princesa Isabel. E as pessoas não estavam gostando muito, porque Dom Pedro II estava se envolvendo muito nos problemas da igreja. Então, a sua filha, a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea e libertou todos os escravos. E os donos de terras não gostaram disso, porque quem iria fazer os trabalhos pesados? E então começou a gerar alguns problemas no nosso país. Mas Dom Pedro II só tinha a princesa Isabel e o povo não estava gostando que o Brasil fosse governado por uma mulher. E também tinha os militares, que depois de uma guerra que teve no Paraguai, eles gostariam de ter sido mais valorizados, e isso não aconteceu, não foram. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele era um militar muito influente e era o principal candidato a primeiro presidente da República. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca deu um golpe no imperador Dom Pedro II. E então, no dia 15 de novembro de 1889, foi quando o nosso país tornou-se uma república. Passou de império para república. E então, Dom Pedro II e sua família foram embora para Portugal. E até hoje, o nosso país é uma república. Essa é a história da proclamação da República. E estes foram os personagens de hoje. Vocês gostaram da historinha? O imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, a princesa Isabel e Marechal Deodoro da Fonseca. É isso aí, essa é a historinha da proclamação da República. Eu espero que vocês tenham gostado, hein? Beijão, tchau!